Fala galera, tranquilo? Para a discussão desse vídeo, eu queria tratar com vocês um pouquinho a respeito das 5 revoltas do período regencial, certo? E para ficar um pouquinho mais claro, né, para vocês entenderem esses episódios todos regionais, né, quais foram os motivos e as consequências e qual é o contexto onde eles estão ocorrendo, a primeira coisa que eu preciso que fique claro é o modelo e o movimento político que está existindo no Brasil nesse período, né, na metade do século XIX. Primeiro, a gente tem aí a abdicação do Dom Pedro I e a formação de uma regência, né? E a principal característica desse modelo de política, né, do período regencial, vai ser uma forte disputa entre dois grupos, e aí para ficar mais simples, vou chamá-los aí de liberais e conservadores, certo? E esses dois grupos eles vão debater a respeito de qual é a melhor estratégia para governar enquanto Dom Pedro II ainda não tem a maioridade, certo? Enquanto Dom Pedro ainda não tem os seus 18 anos. E a discussão que existe entre esses dois grupos vai girar em torno da questão de se é melhor um poder muito centralizado, certo? Onde toda a nação respeita a mesma regra, né? Ou seja, existe um centro que determina as diretrizes de cada região, ou, ao contrário disso, se o modelo vai ser um modelo de autonomia, em que cada local, em que cada região vai poder exercer aí suas características, sua forma de controle, sua forma de poder. E para ficar um pouco mais complicado, eu preciso que outro elemento fique claro, que não existe ainda uma noção, uma identidade de um Brasil formado, né? O que a gente está trabalhando com esse período ainda é a ideia de que a população da região norte ela tem uma característica, ela tem uma identidade muito própria daquele território, e eles não se veem pertencentes como brasileiros, né? Ou seja, ainda não existe um país Brasil. Mas tem um território, tem a fronteira, tem. Mas um povo brasileiro que faz parte das mesmas ações, que tem as mesmas características, que tem o mesmo sentimento, isso ainda não está firmado, não está fortalecido. Essa ideia de povo brasileiro, ela ainda vai avançar, certo? Nesse período a gente ainda tem um regionalismo muito forte, ou seja, a população do sul ela é muito apegada na sua tradição sulista, a população do nordeste ela é muito ligada aos seus costumes, aos seus valores, e isso já cria uma desorganização de país. O que essas 5 revoltas vão apresentar para a gente, né, e começa a ficar cada vez mais claro a falta de identidade, é que cada uma delas, quando ela não se vê pertencente a esse todo, a esse grupo, e diante de um contexto de política completamente instável, porque o que essa população dessas regiões, se liga, porque por hora eu estou falando delas de forma bem geral, né? O que todas essas revoltas elas vão ter em comum, beleza? Existe um questionamento dessas localidades, da população dessas regiões, de se perguntar o seguinte: olha, eu, né, do Nordeste, eu do Norte, eu do Sul, não votei e não escolhi nenhum desses representantes, nem durante as regências trinas, muito menos escolhi o representante da regência una, né? Então, quem é que deu o direito para esse governante assumir o poder e legislar e organizar a minha vida, certo? Se eu, povo, não participei disso, eu não vou aceitar essas ordens. Eu sou leal ao imperador, ao Dom Pedro. Se ele não está governando, pronto, é vácuo de poder. Não vem outra pessoa falar que vai mandar. Por quê? Porque eu não participei disso. Então, essa exclusão da população, essa falta de participação do povo em todo esse processo político, né, ela vai ser uma das grandes causas dessas instabilidades. Okay? Lembrando que a gente está falando de um país ainda extremamente pobre, extremamente escravista, extremamente dependente de exportações, e o papel que o Estado desempenha para atender, né, e para solucionar os problemas de vida dessa população é altíssimo. E quando essa regência assume
tanto na regência do Feijó, mas quanto do Araújo Lima, vão ser governantes aí que vão atender muito o interesse do grupo cada vez mais elitizado. Essa população ela não vai obedecer, ela não vai respeitar esses decretos, essas ordens, e as revoltas elas se iniciam. E aí sim, cada uma delas passa por uma característica própria, certo? Por exemplo, no caso da revolta dos malês, uma revolta escravista, é uma das primeiras grandes resistências organizadas da escravidão. Por quê? Porque já existe várias estratégias dos escravos se rebelarem e resistirem a esse processo. Você tem aí fuga, você tem formação de quilombo, você tem negociação com o patrão, você tem compras de alforria, tudo isso são estratégias que a escravidão utiliza para se manter, né? Mas a revolta dos malês, por ela ter um grau de organização maior, por quê? Porque são escravos que vieram de uma região da África cuja religião muçulmana era predominante, já eram escravos alfabetizados, já eram escravos intelectuais, então tinha médico, tinha professor, tinha astrônomo, já tinha agricultor dentro desses escravos que foram trazidos. E uma vez que eles chegaram que viram a condição, né, ou seja, você ser um alfabetizado e já pensaram nesse problema? Você ser uma pessoa, né, mais erudita do que para quem você trabalha, isso aí vai criar um caos imenso. Ou seja, esses escravos se organizam, né, porque conseguem ter contatos com seus pares, conseguem ter contato aí com seus apoiadores, e tentam tomar a cidade de Salvador com o apoio de outros escravos, certo? O movimento ele chega a acontecer, mas ele não é bem sucedido na sua questão prática, né? Ou seja, eles não assumem o poder da cidade por muito tempo. O movimento ele é denunciado, esses escravos eles acabam mortos, mas já é o início de um processo de contestação dessa própria escravidão, certo? Uma outra que é considerada uma das mais violentas revoltas desse período vai ser a própria cabanagem na região do Pará, certo? Ela é a mais popular de todas, apesar da balaiada também ser de cunho muito popular, a do Pará ela é ainda mais, certo? O caos de vida, os baixos salários, a baixa renda, a pobreza extrema, a falta de recurso, a falta de atenção e tudo que chega para a região do Pará é sempre para atender os interesses dos grandes proprietários de terra. A população pobre fica cada vez mais excluída. Diante desse impasse, diante desse contexto político em que essa população está vivendo, iniciam aí revoltas em algumas cidades. O movimento escravista entra para apoiar, a população toma a capital do Pará, estabelecem um governo próprio. Os primeiros líderes da cabanagem, eles ainda não lutam pela emancipação, certo? Ou seja, não tem um discurso ainda separatista nessa primeira fase dessa revolta, mas no final dos últimos líderes já é um adepto do movimento republicano, já luta aí sim para tentar criar uma república separada e pedir a autonomia dessa região, certo? Dessa província. Ela, de todas, é a mais reprimida, certo? São mais de 40 mil mortos na balaiada e na cabanagem, perdão. É um massacre imenso. Uma das maiores partes da população do Pará é morta dentro desse conflito. E o que já fica claro como é que existe aí um descaso imenso em tentar solucionar a vida da população mais pobre com diálogo. Ou seja, o pobre do Brasil nesse período ele é recebido sempre com muita violência. Um episódio muito parecido vai ser a própria balaiada no Maranhão, né? Diante dos abusos principalmente da Guarda Nacional, né? Ou seja, os interesses da elite do Maranhão sendo sempre atendidos e a população mais pobre cada vez mais excluída, o Manuel Caban, o Manuel Balaio, o Cosme, juntando grande parte dessa população escrava, grande parte dessa população pobre excluída, vão começar a questionar
os abusos dessa Guarda Nacional e desse interesse da política de somente atender a esse grupo, que vão acabar levando aí ao ataque à tomada de Caxias, uma tentativa de negociar com o próprio São Luís, que é a capital da província, e sem resultado uma matança e uma guerra aí que perdura por vários anos até essa rebelião ela ser concluída, né? Uma outra, no extremo sul do Brasil, ela tem um caráter um pouquinho diferente e é considerada uma das mais famosas, né, que é a Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos. Apesar do nome ser ligado à vestimenta bem popular dessa localidade, né, dessa região, esse é um movimento elitista. Por quê? Porque quem está encabeçando, quem está exigindo, quem está desejando mudanças é um grupo de grandes proprietários de terra, um grupo de grandes fazendeiros e criadores de gado. E a principal reivindicação, o principal problema que eles vão ter com o governo regencial é em relação à cobrança de imposto, né? Eles vão alegar que as taxas e que os impostos fiscais do governo federal é extremamente alto e, ao contrário, por exemplo, a proteção do produto deles é completamente ineficaz. O que é isso? Os produtores de charque, os produtores de gado de corte do Rio Grande do Sul estão enfrentando a concorrência, principalmente da carne uruguaia e argentina, e quando esses produtos entram no Brasil, eles não são taxados, certo? Enquanto isso, a carne brasileira, a carne do Sul, ela paga tanto imposto que o valor dela fica mais alto. Isso significa que a população consome muito mais a carne estrangeira do que a carne brasileira. Diante disso, iniciam essa revolta, né? Chegam a proclamar uma república, né? Sendo lideradas pelos grandes fazendeiros, já intelectuais, com acesso a armamento, a recurso, são muito mais bem estabelecidos, chega até a se espalhar para além do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina também segue o mesmo modelo, chegam a proclamar a sua independência do Brasil, né? República Rio-Grandense, fazendo um outro estado, porque não compartilham essa ideia de ser brasileiro, ou seja, sou rio-grandense, a identidade, né? O sentimento ainda é bem local, certo? E ela é a mais duradoura, é a que mais tem batalhas, é a que mais vai necessitar negociação. Inclusive, é uma das primeiras provas aí do Dom Pedro I, quando assume o seu governo, né, depois do golpe da maioridade, em que com 15 anos de idade ele se torna imperador, ele negocia a situação dos farrapos, ele negocia aí, o cessar-fogo, o que vai ser entregue de anistia, de perdão de dívida, de diminuição de imposto, para regressar, né, para retomar e colocar de volta o estado do Rio Grande do Sul como parte do Brasil. E uma das últimas revoltas, também na Bahia, né, assim como a revolta dos malês, ela é a da Sabinada. De novo, uma população extremamente pobre, obrigada, né, sem ser consultada, sem ter direito de se manifestar, a irem lutar na própria guerra farroupilha. Ou seja, a gente tem o Brasil tão complicado que a gente tem revolta acontecendo por conta de revoltas, né? E nesse caso, a Sabinada, lideradas aí pelo Sabino, criticava essa postura do governo federal, criticava essas medidas de obrigar a população de outras regiões, de outras províncias, a irem lutar obrigadas na revolta do Rio Grande do Sul, e para resistirem a esse alistamento obrigatório, inicia-se uma outra revolta na Bahia, que de quebra já começa a exigir cada vez mais questões de melhoria de vida, certo? Olha, já que a gente está revoltado por conta desse episódio, ou seja, nós não queremos ir para uma guerra e batalhar por um episódio que não é nosso, a gente tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, a gente não sabe nem onde fica o Rio Grande do Sul, para que a gente vai morrer para defender um Brasil que não está fazendo nada para a gente? Então, a revolta ela começa com esse motivo, ela começa com essa intenção, e ela vai ganhando uns aspectos mais populares, né? A falta de liderança, a falta de continuidade, divergências internas acabam levando ao seu fim, e a população pobre, mais uma vez, ela é
extremamente massacrada, certo? Então, percebam que desses episódios, o que a gente pode concluir? São várias revoltas locais, regionais, cada uma com o seu motivo, cada uma com a sua questão, mas o grande pano de fundo é uma falta de controle, uma falta de diálogo e uma falta de reconhecimento desse governo federal, desse governo regencial sobre a sua população. Ou seja, o povo cada vez mais pobre e excluído passa a exigir e a se manifestar o seu péssimo estilo de vida em forma, a alternativa encontrada por essa população é partir para esses episódios de violência, certo? Então aí as regiões regenciais, qualquer coisa, só entrar em contato.